Olá, tudo bom? Nesse vídeo que eu quero compartilhar com você uma pequena palavra de Deus, uma pequena devocional, uma reflexão, para você meditar na palavra do Senhor. Eu creio que quando Deus fala com uma pessoa, essa palavra dele é suficiente para sustentar uma vida inteira. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, com tantos outros heróis da fé, e também tem sido assim na minha vida. Isso que eu vou compartilhar com você aqui está lá no Salmo 23, tá? Deus ministrou isso no meu coração há mais de 8 anos, se minha memória não falha, e eu quero aqui compartilhar com você de forma bem simples, tá? O tema dessa palavra aqui é confiança e fé, tá bom? E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e verei a casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse salmo aqui, eu quero dar ênfase no comecinho, que diz assim, ó: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Perceba que Davi, que foi quem escreveu esse salmo aqui, ele se coloca na posição de uma ovelha, né? Que é apacentada pelo seu pastor. E Deus aqui na figura de pastor é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. E você consegue identificar aqui o coração de um adorador verdadeiro. Porque Davi, ele olhava para Deus e ele via esse cuidado na vida dele. Mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a tantas lutas, escassez, né? Tantas situações que Davi enfrentou. Mas você vê que nesse salmo aqui ele declara o amor, a devoção dele, a adoração dele ao Senhor. E eu confesso que durante um bom tempo da minha vida, desde a minha conversão, eu olhava para esse salmo aqui e eu interpretava de forma errada, sabe? Porque eu via o comecinho aqui que diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De certa vez, meditando sobre isso daqui, estava faltando coisas, sabe? E isso ia contra aquilo que eu entendia desse salmo, porque eu pensava, agora que eu me converti, né? Não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso, não vai faltar aquilo que eu quero, os meus sonhos vão ser realizados, né? Então tudo que eu desejo, tudo que eu sonhar, eu vou ter. Só que certa vez lendo a Bíblia, né? No meu quarto, mais especificamente aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, eu li algo que me confrontou. E foi aqui que o Senhor ministrou esse tema no meu coração, sobre confiança e fé. Porque quando a gente lê na Bíblia, a gente sabe claramente que o nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Amém? E quando eu olho aqui em Marcos 6, mais especificamente aqui no versículo 7, diz assim, ó: Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho. Não levem um bordão, não levem pão, não levem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnicas extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Até aqui. Perceba que quando Jesus ele enviou seus discípulos de 2 em 2, ele retirou o suprimento extra. Perceba que Jesus ele deixou eles assim no limite. Literalmente aquilo que era necessário ele mandou. Nada mais do que isso. E isso me confrontou, porque eu pensei, poxa, mas se Jesus é um pastor, é a nossa referência do bom pastor, tão cuidadoso, tão zeloso, que nos ama tanto,
Por que ele enviou os seus discípulos para uma viagem tão perigosa, né, com uma missão tão importante, e já não bastasse a dificuldade da missão, da viagem, né, o que eles iam ter que fazer, aonde eles iam, ainda ele tirou todo o recurso, né, todo o suprimento e não permitiu que eles levassem, né, nem agasalho extra. E foi aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero falar sobre isso com você. Que aqui Jesus ele queria ensinar os seus discípulos sobre duas verdades. A primeira, que os discípulos precisavam aprender a confiar no Senhor. A confiança é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Não só com Deus, mas com qualquer pessoa. Porque a confiança ela é algo que se constrói. A confiança não é do dia para a noite que você tem, mas é no convívio, é no relacionamento. Então, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você se relaciona com essa pessoa, mais você vai confiar. Então, nessa missão, Jesus queria que os discípulos aprendessem a confiar nele, na provisão dele e do Pai. Entende? Então, aqui, eles não podiam confiar em recursos, eles não podiam confiar em circunstâncias favoráveis. Então, Jesus ele tirou todas essas coisas para que eles pudessem confiar e crer. Porque a fé ela é a certeza das coisas que você não vê. Certo? Então, eles precisavam aprender a confiar e crer no Senhor. Como é difícil, gente, confiar no Senhor. Como é difícil crer, acreditar, mesmo quando as circunstâncias estão ao contrário, mesmo quando os recursos faltam, né? E é essa meditação que eu quero deixar com você. Nós vamos passar lutas, dificuldades, tribulações, circunstâncias adversas. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos animou para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então eu quero te animar aqui com essa palavra, dizer que o Senhor está contigo. E nessa missão que ele te envia, que é essa vida, né, ele está te ensinando a confiar e crer nele. Saber que você não depende do seu trabalho, você não depende do recurso, você não depende, de repente, da sua fonte de renda, da sua empresa, da sua saúde também você não depende dela, você depende totalmente do Senhor. Então eu quero te animar a você crer e confiar. A palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A confiança é uma virtude que nós depositamos de acordo com aquilo que nós conhecemos da outra pessoa. Então eu quero te animar. O Senhor quer que você conheça Ele intimamente, se relacionando com Ele. E sabendo que mesmo quando pareça que não vai dar, é aí que Ele entra. É aí que Ele mostra o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, sabe? E que em nome de Jesus você possa ser animado, sabe? Na sua confiança e na sua fé no Senhor. Tá bom? Beijo no coração, fica na paz.